Papos aqui profissionais, né, com produtores internacionais de animação, e a gente termina com uma mesa a gente vai falar de educação. Algumas pessoas pensam, poxa, mudou de assunto, né? Mas a gente entende que não. Acho que a gente está falando aqui de um futuro e de um planejamento muito mais profundo, né, do que a questão imediata de se conseguir um mercado e de estabelecer isso. Eu acho que essa questão de você formar uma estrutura econômica, né, ela é muito mais profunda do que apenas o presente, né? Então a gente sente isso, né? Porque o Animamundi já está para fazer 20 anos e a gente sempre pensou num projeto de longo prazo. A gente foi se acostumando às datas redondas. As datas redondas fazem a gente parar e refletir, né? Pensar, será que o que a gente fez deu certo? Bom, só você chegar à data redonda já é um bom sinal que deu certo, né? E então, eu acho que isso está acontecendo com a Anima Escola agora. E isso, quando a gente pensa num projeto de educação em animação, a gente está pensando também no lado profissional, mas a gente não está pensando no lado imediato profissional. A gente não está pensando em formar animadores na escola, mas ao mesmo tempo a gente está pensando em formar animadores na escola. É um paradoxo, né? Mas são duas visões. No presente podem ser conflitantes, né? Como se alguém achar que tem uma diferença entre o profissional e a educação, né? O processo de formação. Mas eu acho que na verdade está tudo na mesma dimensão, né? Então, a nossa visão desse projeto sempre foi isso, assim, é um projeto que nasceu dentro do festival, né? A gente diz que, a gente fala várias vezes no livro que vocês receberam, que a gente está comemorando, né, essa data para vocês guardarem e depois continuarem a curtir ela com os filmezinhos do DVD. Isso aqui começou um pouco espontaneamente, mas muito dentro da proposta do festival, né? Assim, desde o primeiro ano que a gente fez um festival que tinha oficinas que procuravam ser o mais espontâneas possíveis, simplificadas, né? Que a intenção era mostrar assim, que a animação não era um bicho de 7 cabeças, né? A animação era uma coisa muito prazerosa, muito comunicativa, e em certos aspectos fácil de ser reproduzida, né? É um processo muito rico que a gente experimentava fazendo nossos filmes e a gente achava que todo mundo devia experimentar pelo menos uma vez na vida. Então, nesse estúdio aberto que a gente conseguiu, ao longo dos anos, ir aperfeiçoando e chegar numa mecânica em que, de fato, as pessoas vinham assistir os filmes e conseguiam parar, né, esperar um pouquinho na fila e fazer uma animação em tempo médio de meia hora, né? Isso aí começou a chamar a atenção de pessoas que vinham, educadores, professores, né, que vinham ao festival, começaram a ver, poxa, isso aí eu gostaria muito de levar para a minha escola. A gente começou a ouvir muito essa solicitação. Como é que eu faço para levar isso na minha escola? Como é que eu faço para fazer isso com meus alunos? E a gente começou a pensar em atender isso, né? Então a gente foi conhecer a escola, a gente foi pensar a escola, como é que a gente vai conseguir entrar com essas atividades na escola, como é que a gente vai conseguir oferecer isso. Então a gente começou a formatar essas oficinas, não precisava de muita adaptação, pessoal, vamos formatar, vamos entrar na escola. Aí a gente começou a fazer isso do nosso jeito, e meio que reproduzindo o que a gente fazia no festival, né? Vamos oferecer isso para um público que vai ser, em vez de ser as pessoas que estão visitando aqui o festival espontaneamente, vão ser os alunos que estão na escola. As primeiras experiências, logo nas primeiras experiências que a gente fez, a gente já viu que tinha um ajuste para fazer, um ajuste importante. Porque quando a gente chegava e começava a atender os alunos, a gente
a gente via que o professor, ele às vezes descansava, falava, tem alguém cuidando dos meus alunos, aquilo virava uma atividade recreativa, né? Então a gente falou, poxa, a gente não quer atingir as crianças dos outros, ao público dos outros, né? A gente não quer ser um estranho na escola, pelo contrário, a gente quer que o que a gente traz é que fique, não é a gente que quer permanecer na escola, a gente quer que o projeto permaneça independente de nós. Então a gente começou então a fazer o foco no professor. Daí realmente o projeto virou um projeto orientado para os professores e a gente então foi procurar os nossos parceiros, né? Que aliás eu vou agora desde já convidar para a mesa, né? Primeiro assim, o primeiro parceiro que a gente teve, eu vou rapidamente apresentar e depois convidar. O primeiro parceiro foi uma empresa, né, que já comemorou muito mais datas redondas que a gente, né? Uma pessoa da IBM, que era a Patrícia Menezes, que na época era, acho que, diretora de responsabilidade social, veio aqui espontaneamente também, se encantou com as oficinas e ela falou para mim a seguinte frase, assim, o que vocês precisam? Imagina ouvir isso de um possível patrocinador, né? Aí eu falei, ó, tá vendo as oficinas? A gente usa nessa oficina um equipamento muito caro, importado. Então vamos pensar em fazer um software, né? Vamos fazer um software que possa ser replicado. Daí nasceu o Moan, que nesses 10 anos foi a nossa principal elo de ligação, né? A IBM é parceira tecnológica. Então, vou chamar a Joyce Prado, tá, para a mesa. Só para vocês conhecerem, e daqui a pouco ela vai falar a versão do lado, como é que eles viram essa aproximação. Bom, só o fato também da gente ter esse patrocinador há 10 anos também é um bom sinal, né? Depois que a gente teve a IBM, a gente, teve essas experiências com escolas particulares, né? Isso que eu falei, que a gente resolveu mudar o foco para o professor. Falou, vamos então pegar aquele professor que trabalha por amor e que vai replicar isso na escola, e isso tem que ser uma coisa oficial, né? Então vamos na Secretaria de Educação. A gente foi na Secretaria de Educação, a gente foi recebido assim com muito interesse, e a gente criou uma parceria que também dura 10 anos, né? Logo depois da gente ter essa promessa da IBM de desenvolver esse software, a gente conseguiu também encontrar o nosso público-alvo, né? Da forma mais oficial possível. E a Secretaria Municipal de Educação, ela não é uma parceira que somente encomendou o projeto e ficou ali sentada esperando o resultado para ver se ia dar certo ou não. A gente teve assim uma parceria de ficar junto, de pensar junto o projeto, de formatar ele para que ele realmente estivesse atendendo às demandas dos professores, né? Realizando alguma coisa que fosse continuar. Então, para falar dessa história também, vou chamar a Simone Monteiro. A Simone é gerente de mídia e educação, né? E continua ajudando a gente a desenvolver ainda mais o projeto. E então, tendo essa estrutura, né, o projeto foi se solidificando cada vez mais, né? Ele resistiu até uma mudança de governo, que é uma coisa muito importante aqui no Brasil. A gente tem uma mudança de administração e o projeto continuou lá porque a base era muito forte, né? Os professores que estavam sendo formados pediam continuidade, né? Mostravam resultados. Então, para também testemunhar sobre isso, eu vou chamar uma das professoras que mais participa do projeto, que é a Amália Araújo, presidente Agostinho Neto, que é hoje em dia
uma produtora de animação, né? Tá? Então, assim, a gente, nesses 10 anos, a gente já formou quase 2.000 professores, a gente já atendeu a quase 11.000 alunos, então a gente tem uma boa história para olhar, né, para refletir, para ver que outros ganhos, que outros aperfeiçoamentos a gente pode ter, como é que a gente pode aperfeiçoar isso. A gente tem certeza que muitas dessas crianças que há 10 anos tiveram o primeiro contato com animação dentro da escola, elas com certeza têm uma visão um pouquinho diferenciada da realidade que cerca, elas têm uma possibilidade de ter um caminho profissional a partir disso. Eu acho que sim, isso a gente está esperando o que foi discutido nas outras mesas, né? Ver se realmente a gente vai ter essa indústria organizada para realmente isso significar emprego, né? Significar um meio de vida. Mas independente disso, eu acho que essa formação com certeza ficou, e a gente está vendo, a gente sentiu isso já nesses 10 anos, o desenvolvimento tecnológico que aconteceu, a mudança de paradigma, puxa, a gente quando começou, a gente gravava as animações em fita de vídeo. Hoje em dia a gente consegue gravar a animação no pendrive e já publicar direto no YouTube, quer dizer, o filme já está circulando, a gente já forma uma rede, a gente já tem tudo isso acontecendo de uma forma muito, muito intensa, né? Então, eu tenho uma lista aqui de tudo que eu tenho que falar, mas acho que eu já falei de quase tudo. Pô, desculpa. Não, mas vocês vão falar melhor do que eu. Vocês vão falar melhor do que eu. E melhor do que eu até, também vão falar as imagens, né? Porque a gente preparou aqui, na verdade a Joana Millier, que é a nossa coordenadora, né, do projeto, que deu uma arrumada pra gente aqui do jeito como a gente organizava, os animadores, né? Ela deu uma centralizada nessa história, e também teve a iniciativa de montar esse documentário a partir das imagens que a gente recolheu durante esses 10 anos e também com entrevistas que a gente fez para pensar isso. Eu acho que a gente pode passar direto para o documentário, e isso vai até alimentar as discussões aí e as conversas entre a mesa. Vamos disparar o documentário? Que nós, do Animamundi, tínhamos da importância da linguagem da animação para a educação. E a gente achava que a animação devia estar na escola como estão todas as outras matérias normais. A gente começou a trabalhar para isso. Eu acho que a gente pode aprender muito com os filmes infantis, criados por crianças. A gente precisa enxergar a animação além da animação. É uma história de construção coletiva. Eu acho que qualquer professor, se for um pouquinho inteligente, um pouquinho esperto, usa a animação ao seu favor. A tecnologia aí, ela é um canal que não é um canal impeditivo, ela é um canal facilitador total. A gente está dando ao professor da rede municipal um instrumento, uma ferramenta capaz de competir com qualquer outro estímulo que as crianças recebem, mas agora sob o poder do professor. O Festival Animamundi foi criado para compartilhar com o público brasileiro a linguagem da animação, que nós já experimentávamos há muito tempo. E o Estúdio Aberto foi pensado para isso, para trazer essa prática, essa experiência de um jeito lúdico, de um jeito prazeroso, né, para sedimentar essa informação pela prática. Instrumentalizar a plateia em termos de abordagem crítica da animação.
Aí a gente inventou uma das oficinas que acontece lá de fora do festival, que são os estúdios abertos, e que acabou virando um sucesso enorme. A gente começou a ver o quanto isso ajudava, né, na integração do público com o festival, e como as pessoas adoravam. Eu acho que o Anima Escola veio daí. A gente entendeu que se levasse essas oficinas até as crianças nas escolas, seria mais um instrumento para o professor trabalhar. São diversos os relatos de professores, de alunos praticamente evadidos, que souberam da experiência, que voltaram para a escola, que experimentaram, ou que não estavam andando muito bem, né, na engrenagem lá da turma, eram indisciplinados, alunos que não estavam se encaixando e que nesse caminho de produção se encontrou, ocupou um outro lugar social dentro da escola e passou a desenvolver uma outra relação de trabalho. Então isso tem um impacto não direto na aprendizagem, mas indireto e fundamental para a relação que se estabelece para o conhecimento acontecer. Porque as crianças entram num universo quase mágico, a expressão delas muda e é lindo ver como elas se descobrem quanto artistas, quanto animadores e quanto criadoras. Elas mesmas se surpreendem com a criatividade delas. Não teve um aluno que não quisesse participar, que não quisesse fazer, que não quisesse tocar a mão, que não quisesse fotografar. Então isso foi muito, é o final, é uma forma de repente, o aluno está numa aula de geografia, de matemática, de história, de ciências, de repente ele faz uma animação de alguma coisa que ele acabou de aprender. Pai, posso fazer isso em companhia? Faço para agora. Essa linguagem encanta as crianças. Encanta muito. Os professores gostam de trabalhar, alguns ficam entusiasmadíssimos. É um recurso importante, quer dizer, além de ser uma linguagem que certamente produz conhecimento, sem sombra de dúvidas, porque toda linguagem faz isso. Mas além disso, tem um encantamento, mesmo afinidade, os professores gostam, mas os meninos, independente do que eles sabem ou não da linguagem, fazer animação é uma coisa que encanta muito e deixa eles assim animadíssimos, né? Vocês é que vão animar, vocês é que vão dar vida a algumas coisas diversas. Quando a gente foi estruturar o projeto para os professores, a gente dividiu em fases que tem uma lógica, né? Primeiro, apresentar para o professor o que é animação e como ela pode ser feita de uma maneira rápida e possa ser feita na escola. Então a gente fez um curso de introdução à animação e a partir daí eles já estão motivados para ver o que acontece se eles levarem seus alunos. Tem uma fase do processo que a gente vai na escola, que aí sim é a festa mesmo, eu acho que é uma festa necessária, né? Que o Anima Mundi vai na escola com as crianças e faz aquela coisa. E isso a gente começou a observar que as crianças que participavam dessa festa, cujos professores estavam participando das outras fases, elas tinham um aproveitamento muito maior. Quando a gente desenha, quando a gente consegue contar a nossa historinha através de desenho, e ainda mais por cima quando ele toma movimento, eu acho que isso te potencializa muito, porque é como se você estivesse criando um outro mundo, fazendo o teu mundo virar realidade. Primeiro, a animação é algo mesmo mágico na cabeça da criança, né? Ela, de início, não acredita que ela possa fazer aquilo, acha que são só profissionais que trabalham, que sabem fazer a animação. E nesse curso de terceira fase é produzido um filme de animação. Então tem um resultado. As pessoas vão conhecendo as fases de produção de uma animação, né? O desenvolvimento da história,
o desenho de storyboard, né, a produção dos desenhos, dos bonecos, depois a filmagem, e em alguns casos a gente consegue até chegar na parte de fazer o som, a trilha sonora. E é um sucesso, porque a gente trabalha de uma forma diversificada, né? Você tem a leitura, você tem o texto escrito, depois você vai com a produção do texto deles, e essa produção de uma forma múltipla, porque você tem a imagem e a palavra. E é o primeiro passo para eles aprenderem a ler e a escrever. Para complementar então essa fase de produção, já que a nossa proposta é que a animação realmente se implante na escola, a gente procura na fase seguinte cuidar da capacitação tecnológica, para que o professor conheça as soluções para ele continuar fazendo animação, né, dentro da sua escola. Dentro dessa linha, quer dizer, de levar a tecnologia para a comunidade, surgiu a possibilidade do apoio do IBM ao desenvolvimento do Moan, que o Animal Mundi concebeu maravilhosamente. Eu acho que dentro de uma ideia de fazer essa aproximação da animação ao povo, à pessoa comum, e não só dentro do nível profissional. Um dos principais conceitos do Moan é mostrar a animação a partir da sua essência, né, que é o stop motion. Então, o computador faz o mínimo possível. A criação, toda a elaboração é feita fora dele. E isso faz com que o programa não precise ser complicado. Ele é um programa simples, rápido de aprender e que é chave para a gente conseguir multiplicar essa experiência com a linguagem da animação. A gente viu aí dentro das atividades das oficinas, né, um programa muito simples de usar. A gente começa ensinando para os alunos, daqui a pouco eles botam a gente de escanteio e monopolizam, e é mesmo para isso, né, para que eles possam ali assumir uma certa independência do uso. Então isso foi fundamental, eu acho que aí sim o projeto Anima Escola ficou completo. É um projeto que está fazendo 10 anos, então ele tem uma trajetória, ele tem uma peculiaridade, que é essa aproximação com a rede, com os professores, com as demandas que os professores trazem. Então o projeto também ele foi se estruturando e se reestruturando nesse processo. A gente está aprendendo sempre com todos os projetos que a gente faz. Com o Anima Escola, eu acho que a gente tem procurado aprender mais esse caminho de discutir e aprofundar a relação entre essa experiência e o aprendizado dos meninos. É muito importante que o Anima Escola hoje ele esteja dentro da escola, não esteja do lado, não tenha sido uma experiência passageira. A gente sente que ele está implantado, que mais professores estão aderindo, estão tendo esse prazer de usar a animação em suas aulas, e isso é o coroamento do nosso projeto. A gente está muito feliz com isso, espero que isso continue por muito tempo. Então, eu acho que eu já falei tudo até, né? É bom fazer palestra assim, tudo gravado antes. Então, vou passar para a Joyce, então, da IBM. Vamos ela falar como é que é do lado deles. Bom, a Joyce não tem tudo gravado, então vai falar mais rápido que ele. Bom, a IBM está fazendo 100 anos, é uma empresa que também gosta de números redondos. Desses 100 anos, nós temos 10 anos de parceria com a equipe do Anima Mundi e vamos querer arredondar de 10 daqui para frente. Qual tem sido o nosso trabalho junto à equipe do Anima Mundi? Em primeiro lugar, acreditar.
Quer dizer, a Patrícia foi a primeira pessoa que teve contato e acreditou na ideia. E nós temos levado essa criança adiante, temos levado essa criança longe. Já levamos para a Argentina, já levamos para o Chile, para o México, para a Venezuela, e sempre com a mesma ideia. A ideia de que o importante de toda essa construção é você criar um canal de expressão para quem está utilizando o Muam. Essa forma de expressão, seja para adulto, seja para jovem, seja para criança, é importante a gente saber que há um canal de expressão através do qual eu posso falar do meu jeito, sem interferência, sem as regras gramaticais que me impedem, que me dificultam. Enfim, é um canal direto do que está dentro da minha cabeça em termos de imaginação, do que está diante dos meus olhos, da realidade onde eu vivo. E tem aí uma tecnologia que não impede que eu consiga levar essa ideia para um outro tipo de produção. Um outro aspecto importante que eu acho dentro desse trabalho com o Muam especialmente, que afinal de contas é por conta do Muam que a IBM hoje está aqui, pelo apoio do desenvolvimento, uma coisa importante, eu acho que essa construção que não é acabada. Nós vivemos numa sociedade de coisas prontas. E uma coisa que me encanta na animação é você levar um tempão fazendo uma animaçãozinha e no dia seguinte você poder pegar essa animaçãozinha e dar a ela uma outra cara. Você criar um final novo para ela, você criar um meio novo para ela. Então, esse sentido de construção, reconstrução contínua, eu acho que isso é de uma riqueza na educação, é de uma riqueza numa sociedade fechada em muitas coisas, com respostas prontas. Não é? Eu acho que é um ganho muito grande, foi uma felicidade enorme que vocês tiveram quando vocês trouxeram para a educação mais esse recurso. Eu só quero aqui enfatizar que nós já estamos, essa parceria, não só ela pretende se arredondar mais, mas como ela já está se arredondando, nós já estamos trabalhando no apoio ao desenvolvimento do Muam, a partir das demandas e da avaliação feita pelas equipes, e tenho certeza que nós brevemente teremos grandes resultados. Eu quero dar parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro, que tão lucidamente abraçou esse projeto, que tão lucidamente deu a ele a sustentabilidade que ele precisava ter, e vamos esperar que outros bons resultados surjam de toda essa geração que tem usado o Muam para cima e para baixo. Boa tarde. Obrigado, o Muam, a gente está em desenvolvimento uma versão multiplataforma, né? Que, além do Linux, vai poder ser instalado em computadores com outros sistemas operacionais como o Windows e Macintosh. A gente está para sair, está bem próximo. Então, Simone Monteiro, gerente de mídia e educação da SME. Obrigada. Boa tarde, acho que é boa tarde ainda, né? Todo bom fim de dia, bom início de noite. Enfim, primeiro eu gostaria de agradecer, claro, o convite da Joana, do Marco, de toda a equipe do Animamundi, especialmente o pessoal que atua no Anima Escola, que está mais próximo da gente. Parabenizar, porque são 10 anos de um projeto, e como já muito do que a gente brincou aqui, né, eu e Joyce, que o Marcos, nessa introdução, junto com o filme, aí, né, se na introdução ele já tinha falado todos os pontos que estavam no meu caderno, quando passou o filme, aí foi derradeiro, né, fecha e começa outra coisa. Então, um pouco disso, dizer que 10 anos significa uma história, um processo, um aprendizado e uma construção, né, de um tempo que já dá uma consistência para a gente afirmar algumas coisas, para a gente ter algumas opções a partir desse olhar, né, para toda essa trajetória. E também dizer que eu estou aqui representando um coletivo muito maior, obviamente. Eu poderia estar aqui dividindo essa mesa com algumas pessoas, algumas delas estão aqui e eu faço questão de ter um reconhecimento.
Primeiro, a Jurema, que aparece ali no vídeo, professora Jurema Hopering, que na secretaria foi a primeira pessoa, assim como Patrícia, né, para a IBM, Jurema foi, para nós, a primeira interlocutora desse projeto, que brigou por ele, que batalhou, porque tem sempre essa coisa, tem que ter alguém que brigue por aquela causa, né, e que isso ajuda e faz todo o movimento acontecer e vai formando uma corrente. Então a Jurema é essa pessoa que poderia estar aqui também ao meu lado, ajudando a contar essa história. Também poderia estar aqui comigo Catarina, Luciana, Adelaide, que hoje são as parceiras na gerência de mídia e educação, que ajudam a tocar todo o barco com todos os projetos e com a parceria que a gente tem com o Animamundi. Poderia também dividir aqui com o Vitor, que está ali, que é um dos professores da nossa rede, que também tem se doado muito a esse trabalho por total envolvimento e encantamento com a coisa, né, de tentar desenvolver e adaptar e ajustar o MUAN para o nosso contexto, para a nossa realidade, para trazer reflexões, para apontar caminhos também para o aperfeiçoamento desse trabalho, assim como Isabel, que está ali, enfim. E eu faço questão de nomear as pessoas, e certamente deve ter outros que a luz não me deixa enxergar daqui de cima, porque eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria dizer e destacar dessa parceria. Não é uma parceria de nomes e logotipos apenas de instituições. Quando a gente vê o folder, vê a bolsa, vê o festival, tem a IBM, SME, Prefeitura do Rio, né, Animamundi. Mais do que uma logo, são pessoas que estão por trás de todo esse processo ao longo desses 10 anos. E essa é uma característica muito importante para nós. Vocês imaginem uma rede, né? Não sei se muitos de vocês aqui conhecem a rede do Rio de Janeiro, no município. Nós estamos falando da Prefeitura do Rio, e estamos falando de hoje mais ou menos 1.065 escolas. É um número, né, que muda a cada dia, tem mudado com inaugurações recentes, então mais de 250 creches. A gente atende a um público da educação infantil, creche, pré-escola, até os 9 anos do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. E atendendo também a modalidade de educação especial. Então, essa rede, que conta com cerca de 700 mil alunos, 36 mil profissionais, no cotidiano, vocês não têm noção de quantos projetos chegam, de quantas parcerias são propostas, de quantos encaminhamentos a gente tem que dar conta a cada dia. E eu acho que o diferencial que está na marca dessa parceria com a Anima Escola, com a Animamundi, para fazer o Anima Escola, está justamente aí, de pensar que nós somos pessoas e que nós podemos aprender e ensinar juntos. Então, quando um projeto vem pronto e acabado e fechado, claro que isso é possível, né, de acontecer, e as parcerias, e a gente vai descobrindo algumas coisas no processo, mas quando ele chega e diz, olha, eu tenho isso aqui, mas como é que a gente pode caminhar juntos? Tudo fica diferente. E essa tem sido a história com a qual, né, a gente tem lidado nesses 10 anos. A cada ano desses 10 que a gente viveu até aqui, muitos ajustes, muitas questões, muitas reflexões foram encaminhadas. E isso faz com que todo mundo possa ensinar e aprender nesse processo. Então, isso parece uma coisa muito simples, muito fácil, muito óbvia, mas faz toda a diferença no momento em que todo mundo se prontifica a se dar e também a receber informações, conhecimentos, emoções, e aí a gente está junto para acertar, a gente está junto para errar, a gente está junto para enfrentar os problemas, porque a máquina burocrática do sistema público, inegavelmente, tem outro ritmo, tem outras características, e às vezes o ritmo do nosso desejo não vai, né, no mesmo ritmo das estruturas com as quais a gente lida. Então, lidar com a paciência do parceiro e pedir ao parceiro, né, Marcos, algumas vezes para rever, vamos ajustar, vamos esperar, não é o momento, vamos ampliar. Então, essa possibilidade de um projeto que se coloca a serviço, que se coloca à disposição, é fundamental, sem, no entanto, perder as suas características, a sua natureza de contribuir com algo que, sim, é novo, acrescenta e se coloca a serviço de potencializar o trabalho pedagógico, o trabalho que a gente faz, que é a nossa atividade fim, é lidar com a educação, lidar com o conhecimento,
com esse público todo com o qual eu disse a vocês no início. Então, acho que essa parceria que atravessa diferentes gestões, e isso é também um fato a ser reafirmado aqui, como o Marcos já citou, também faz a diferença. A continuidade faz com que a gente possa ter tempo de reflexão, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, né, de idas e vindas, e tudo isso torna o processo muito mais rico. Então, nessa gestão, no momento em que ela se inicia, em 2009, nós tínhamos lá na gerência de mídia toda uma reestruturação do projeto. Daí, né, a professora Jurema passa a um outro setor, o projeto que antes ficava num departamento que se reestruturou, passou. Que emoção, mas o som tá bom, posso continuar falando. Né? Então, fechem os olhos e imaginem. Então, posso? Então, o projeto chega para nós no contexto de uma série de ações que a gente já vinha realizando. Ele já é um projeto, né, de longa data na rede, mas ele atualmente, então, ele está inserido naquilo que a gente chama de um conjunto de ações voltadas para reflexão e ação sobre a questão do audiovisual na escola. Então, a gente tem hoje um projeto chamado Cineclube nas escolas, que lida com essa reflexão, com essas questões, que daria outro debate, outra mesa, não é o nosso foco aqui. Mas no contexto desse projeto estão as parcerias que lidam com as diferentes possibilidades do audiovisual na escola. E o Anima Mundi, então, né, o Anima Escola, entra nesse contexto. E a partir daí a gente começa, e ele acaba se constituindo pela sua força, pela sua história na rede, como um braço importante desse processo de reflexão. Então, num segundo momento, o que eu poderia destacar dessa parceria, do que ela tem significado para a gente? Alguns resultados muito óbvios, que alguns já foram falados ali no vídeo, outros mais numéricos, como o Marcos já tratou aqui, de quantos professores, quantos alunos, e na verdade esse número se multiplica quando a gente pensa que essas práticas vão para além do momento em que o curso acontece na escola. Existem professores e alunos fazendo animação até hoje, e participaram, tá aí a Amália, que daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso, né, de como esse processo continua, e os professores, alguns voltam e estão sempre ali pelo encantamento e pela descoberta do que essa experiência proporciona. E outros não têm a possibilidade de continuar diretamente envolvidos com o projeto, mas estão realizando o projeto nas suas escolas. Então, a gente vai a muitos festivais que acontecem na cidade e ver animações produzidas pelos professores, não só aqui no Anima Mundi, na Mostra do Futuro Animador, mas em outros festivais. A gente pode testemunhar esse processo que vai para além das quatro paredes da sala de aula. Né? Para o Brasil, sem dúvida, vai para outros festivais, inclusive fora da nossa cidade e do nosso país. Então, esse é um primeiro impacto importante para mostrar como essa experiência já tem né, já é consistente a tal ponto de se lançar para o mundo. Né? Outro resultado mais palpável e óbvio também para nós é o envolvimento e encantamento dos meninos com a descoberta de todo esse potencial que a linguagem da animação traz. Então não é preciso aqui enfatizar, eu vou deixar muito mais, talvez a Amália fale melhor e mais disso do que eu, mas sem dúvida que a relação de ensino se modifica. As relações que se estabelecem dentro da escola, a partir do momento em que possibilidades como essas que o Anima Escola oferece, se instalam ali naquele contexto. Então é o professor que se vê como alguém que também aprende, porque o aluno, muitas vezes, isso a gente vê nas oficinas, eles encontram a solução rapidamente para determinados desafios que os professores às vezes ficam pensando, né, matutando como vão resolver. Então essa troca muito intensa e muito importante mexe com algo que para nós educadores é muito caro, né, que é onde está o lugar de quem ensina na sala de aula. Então mexer com isso é mexer com autoestima, é mexer com segurança, é mexer com conceitos e pré-conceitos. E isso é muito saudável, porque mantém a gente vivo na reflexão do nosso papel como educador, sobretudo nos tempos de hoje. Né? Nesse momento em que a meninada toda com seu celular, com a sua câmera, com a sua possibilidade, vai lá e publica, divulga, né? Enfim, discute aquilo que está fazendo.
Então, a relação da escola com essa produção, porque existem animações que ficam, num determinado momento, circunscritas ali à sala de aula. E existem contextos em que essa animação, ela potencializa a própria relação da escola com aquela turma, com aquele aluno, com aquele professor. E isso se multiplica e se irradia para outras instâncias de relação dentro da própria escola. Então, a relação da escola com o seu entorno, são inúmeros as produções em que os meninos utilizam dessa linguagem, de todo o potencial que ela tem, para falar da sua realidade, para falar do seu olhar sobre o lugar onde vivem e aonde estudam. Então, as relações se modificam em múltiplas dimensões e afetam a própria gestão do trabalho pedagógico na escola, dentro e fora da sala de aula. Então, essa é uma dimensão importante da alteração e do impacto desse processo na estrutura de trabalho. Do ponto de vista do conhecimento, a gente também, já foi dito aqui, a gente não quer formar o animador profissional, mas a gente também quer, né? Como o Marcos disse, a gente espera. No nosso caso, a gente está falando de ensino fundamental, então não cabe aqui uma dimensão de educação profissional, mas cabe abrir caminhos, ampliar horizontes, cabe falar em ampliação do patamar cultural, no momento em que você possibilita esse menino interagir com outras narrativas, outras possibilidades, né? Outros padrões estéticos do audiovisual, no qual a gente, né, historicamente foi educado para aceitar uma determinada estética, um determinado padrão de desenvolvimento da narrativa audiovisual, seja na animação, no cinema, enfim, no vídeo. E aí a gente tem uma possibilidade concreta de interferir nesse processo, dando a ele a diversidade, oferecendo a ele apenas a possibilidade de experimentar esse contato e produzir suas próprias narrativas. Aí, por aí, então, vai toda a via de conhecimento da língua, da estrutura lógica de pensamento, da troca de ideias, da pesquisa de conteúdo, da sequência de ideias quando você faz um storyboard, enfim, toda uma gama de situações. E, principalmente, uma coisa que eu acho muito interessante em todo esse processo é o trabalho coletivo. Ninguém faz um trabalho, uma animação sozinho. Você precisa compartilhar, você precisa dividir com o outro, você precisa discutir com o outro, você precisa convencer o outro das suas ideias. Você precisa estar aberto para ser convencido pelo outro. Então, esse processo também é muito rico para nós. Por fim, né, a gente poderia dizer a vocês, a gente tem feito muitas experiências de olhar para essa prática, para entender o que de fato, né, porque tudo é muito bonito, tudo é muito óbvio até, mas a gente precisa olhar de fato o que impacta na aprendizagem desses meninos. E a gente percebe claramente que ele vai aprender conteúdos de todas as áreas do currículo, né, do conhecimento, português, matemática, história, geografia, sem necessidade, né, do estrito senso da aula mas mergulhado nesse campo de conhecimento, em profunda reflexão e ação para produzir o seu próprio texto, seja ele em qual área de conhecimento for. E no próprio processo da produção existem conhecimentos específicos que estão implicados ali naquele processo, e que aí talvez a Amália fale melhor. Então, essa perspectiva de olhar como isso impacta na alfabetização, que foi o momento em que a gente se debruçou para olhar bem como é que esses meninos que tinham alguma dificuldade de leitura e escrita, como é que essa possibilidade de experimentar fazer animação poderia impactar. E a gente viu resultados muito interessantes nesse sentido. A gente já olhou um pouco para a educação especial, né, com essa experiência também, e a gente continua nesse caminho de reflexão, porque ele não se esgota, abrindo, de fato, para novas perspectivas. E eu acho que esses 10 anos nos ensinaram muito, e a gente espera que outros 10 anos possam nos ensinar, e a gente se abre aí no campo da perspectiva para pesquisa acadêmica. Aliás, essa é uma intenção muito forte nossa, de abrir esse campo de produção à pesquisa, à reflexão, porque isso nos ajuda a aperfeiçoar e a olhar o trabalho de alguma maneira, né, fazendo um deslocamento, porque a gente está muito ali envolvido, então de repente vem um outro e ajuda a gente a olhar o que a gente está fazendo. De outra forma, a gente vem discutindo com os professores a produção de animações como suporte, como potencialização do próprio processo pedagógico, então produzindo
filmes para apoiar o trabalho nas diferentes áreas de conhecimento. Então isso já vem acontecendo com a própria questão da literatura, com as narrativas que eles vêm produzindo, e hoje especialmente com uma plataforma que nós temos na rede de conteúdos digitais, chamada Educopédia, na qual a gente vem discutindo possibilidades dos alunos, dos filmes que esses meninos produzem, serem expostos, apresentados nessa plataforma, apoiando a reflexão ou ampliando a abordagem de determinados assuntos de acordo com a natureza que o filme traz, né, implícita, o seu conhecimento. Então, sistematizar esses dados acumulados ao longo dessa experiência, o que de fato tem significado para todos esses professores que participaram, que vêm participando desse processo, dos alunos também, como é que isso vem impactando, são desafios que estão colocados para nós, do ponto de vista da gestão do processo, né, e do aprendizado de toda essa experiência, como caminhos aí para a continuidade dessa parceria, porque ela não se esgota e a gente está longe de saber tudo que a gente deveria sobre esse tema. Então, acho que é um desafio super interessante, que nos mobiliza muito, é uma parte que nos dá muito prazer de fazer no nosso trabalho, refletir, pensar e continuar aprendendo com essa experiência do ano na escola. Então, muito obrigada. Obrigado. Então, para terminar aqui as exposições, vamos passar a palavra para a Amália Araújo. A gente, quando a gente vai nas escolas com a nossa equipe e faz a fase de produção, a gente faz muitas desses cursos para professores e alguns para alunos. Então, quando a gente faz com alunos, a gente vive essa experiência da escola se transformar num estúdio de animação, enquanto a gente está lá, né? E tudo é feito para que a escola consiga montar o seu próprio estúdio e continue produzindo. E a Amália foi uma das que fez isso primeiro na escola dela, que é um CIEP. Então, acho essa experiência muito rica, porque a gente vê os filmes produzidos lá. O que mais me chama a atenção a gente sente no filme o envolvimento de todos os outros professores, né, todas as outras matérias. A gente vê música, a gente vê uma perfeita integração, né, entre o que está sendo ensinado na escola e o resultado do filme. Então, acho que a Amália vai falar isso um pouco e mostrar, né? Bem, boa noite. O bom de ficar para o final, que eles já falaram quase tudo. Aí eu já cortei meu roteirinho aqui, eu já cortei um monte de coisa aqui, isso é muito bom. Bem, eu trabalho no CIEP Agostinho Neto, presidente Agostinho Neto, que fica no Maitá. E a nossa clientela, a garotada, é bem diversa, porque é um bairro de passagem, então é Rocinha, Vidigal, Tabajara, Santa Marta, tudo, até criança da Baixada. Então a gente tem uma clientela muito variada e isso também é uma característica interessante para qualquer tipo de trabalho. Trabalhamos com crianças do EI ao 5º ano, então desde 3 anos e meio até 10 ou 11 anos, né? E começamos o trabalho lá realmente com animação em 2002, produzindo GIFs animados. Porque eu tenho uma questão assim, que eu fui ser professora por meio que a vida me fez ser professora. Eu não queria ser. E eu pensei no seguinte, eu tenho que fazer que aquilo ali seja o mais prazeroso possível para mim. E eu tentei levar então para dentro das minhas aulas coisas que eu gostava muito na vida e que deveriam estar dentro da escola. Então, projetos ligados ao meio ambiente, a literatura, história em quadrinhos e a animação, que eu achei que eu podia ousar e colocar. E eu comecei com os GIFs animados em 2002. Chegou em 2003 é que a gente começou a fazer realmente os filminhos de animação, que eu chamo de filminhos, porque a gente começou a usar uma webcam. E só em 2005 que a gente começou a fazer um pouquinho melhor, porque a gente começou a usar uma câmera, que eu acho que todo mundo que trabalha na escola conhece essa marca, um modelo muito famoso que se chama câmera do professor.
né? Quando o professor compra a sua câmera, a turma começa a fazer trabalhos de fotografia, de filme, de animação. Agora não, já está começando a chegar a tecnologia a mais, né? Demora um pouco para o governo também começar a acompanhar isso tudo. Fora que são 1.000 e tantas escolas, né? Mas aí que começa esse processo. E eu já vinha me namoro com o Anima há um tempo, né? Mas aí tinha a coisa, onde que vem essa seleção? É na SME? É aqui? Eu bati, eu cansei mais de uma vez de bater na porta da produção do festival. Como é que a gente se inscreve para participar? Até que em 2006 eu consegui me inscrever no curso de formação, e aquilo ali foi algo assim muito importante para o trabalho da escola. Porque de repente eu não vivi sozinha, de uma forma autodidata, buscando, né? Eu não sou da área de mídia, buscando como fazer, como produzir, e eu tinha profissionais, eu tinha monitores falando o que eu estava levando um tempão para buscar sozinha, e de repente em poucos dias eu via tudo aquilo ali resumido e organizado. Isso foi algo assim maravilhoso, parece mágica, entendeu? E uma outra coisa importante que eu acho também na formação dos professores, além desse apoio todo, com aqueles profissionais ali, porque é uma linguagem totalmente diferente, o professor fala didatiquês, né? E o animador fala animaquês, e a gente acaba descobrindo um jeito de se entender nisso, porque é diferente o jeito de pensar quando se faz um filme, quem é o professor e quem é o animador. E quando se é criança também é uma outra forma. E aí, ter esse diálogo, eu achei que foi muito interessante. Além disso, o software, que é algo também que a gente ficava na escola, é o seguinte, eu não posso instalar lá na máquina uma coisa que é paga, essa escola não tem dinheiro para comprar isso. Então vai atrás do software gratuito, baixa-se um monte de coisa pela internet, testa isso, testa aquilo, para editar isso, para gravar o som e aquilo, para capturar as fotos e não sei o quê. E no final o Moan ele acaba juntando uma boa parte do corpo da animação feito ali, e com uma característica muito legal, quando a gente consegue fazer ao mesmo tempo e vai vendo na tela. Aquilo ali para eles é um momento mágico. E também quando chega na fase autônoma, né, que tem toda uma seleção de projetos que vocês acompanham mais de perto, e que aí a gente leva todo o equipamento então do Animamundi lá para a escola, é muito legal isso, né? Tripé. Quando eles olham o tripé da escola, eu olho o tripé do Animamundi, nossa, esse é maravilhoso. A câmera, ó, e vai assim, né? O programa lá tudo funcionando redondinho, é muito legal, até o apoio também depois na edição, que ainda é muito meu nó, né? Já cansei de falar isso com o Marcos e com a Simone, que eu acho que o professor, quando chega na parte da edição, tem muita coisa que a gente não tem embasamento técnico todo para isso. E ter o apoio lá do Márcio, do Vinícius, de quem quer do grupo do Anima que esteja lá, que ajude a fazer, é uma benção. É claro que a gente também faz outros filmes que não são dentro desse, e aí a gente se vira sozinho nesse processo, tá? Bem, e aí com isso, desde 2003, a gente criou um trabalho lá na sala de leitura, porque eu sou da sala de leitura da escola. Quem não é da prefeitura, a sala de leitura é um local que converge diversas mídias para a escola e que fomenta diversos projetos da prefeitura e da escola. Então é onde a gente estimula a participação desses projetos, não só de literatura. Então, dentro a gente criou um projeto que é sempre animado, que seria então as produções de animação dentro da escola. Comecei com as turminhas que eu pegava e com a sala de leitura, tentando botar o bichinho, o vírus da animação em outros professores. Até hoje aqui a gente está com a professora Magda, que já fez animação com a gente e está em produção de uma outra esse ano. E o legal é que depois que o professor faz uma, chega no ano seguinte e disse assim, eu queria fazer uma outra esse ano. Né? O primeiro ano ele chega e fala assim, eu queria fazer uma animação com a minha turma, a minha nunca fez. Engraçado que a turma dele já fez, sim, que já foi de outro professor, mas ele nunca fez. Né? Que ideia que você me dá? No ano seguinte, geralmente, ele já chega com outra postura. Eu estou trabalhando isso, não dá uma boa animação? Quer dizer, começa ele a ter um outro olhar em cima disso. E os alunos também. Depois que eles trabalham uma vez, já tivemos animações lá, por exemplo, há muito tempo atrás, uma que foi uma maquete. Ela foi colocada no corredor dos meios de transporte. Então,
Os meios de transporte do Rio é como se ali tivesse, o Rio de Janeiro fosse uma grande avenida. Então tinha metrô, barcas, trem, ônibus, avião, helicóptero, e as crianças iam para o corredor e brincavam com aquilo tudo ali. Aí virou um aluno que fez assim, isso aqui ficava maravilhoso se fosse um desenho animado, né, professora? Eu não tinha me tocado disso. E aí na mesma hora, por que não? E aí já fizemos 2 animações feitas no corredor. Essa foi dessa maquete, e uma outra que 2 turmas juntas fizeram um trabalho com as professoras da turma, a professora de música e a professora de arte, no projeto em cima da música Vilarejo. E no final, para mostrar aos pais, além deles cantarem, entre as 2 salas de aula, que são vizinhas, a parede inteira virou um vilarejo, feita junto com a professora de arte. Casinhas, personagens, árvores, animais, dispostos como se fosse uma grande vila. Quando eu olhei aquilo, gente, eles estão pedindo para andar. Aí as crianças ficaram empolgadíssimas e montamos o tripé no corredor, né? Foi a animação que mais tivemos problema de tremedeira, porque toda hora passava uma criança correndo, porque eu não sei que quem não trabalha na escola, que existe um real significado para corredor. É o lugar onde se corre. Né? De verdade isso, o nome diz, gente, ele pede e as crianças atendem. Então eles correm pela frente da câmera, por trás, param em cima, no ombro. Então é a que mais tem, a gente refez as cenas, mas ficou cheio de tremedeiras, né? Mas muito interessante porque as animações elas vão nascendo dos projetos da escola. Então, que projetos seriam esses? Tanto o projeto que daquele ano a escola encampou para ser um projeto para unificar o trabalho da escola, como os subprojetos que aparecem nas turmas, ou por área de interesse específica daquela turma, ou por uma área de interesse no projeto geral da escola. E aí, em cima disso, a gente vai buscando o que fazer animação. Mas também tem histórias de crianças que chegam e dizem: eu fiz uma história e eu queria que isso virasse uma animação. Ou então uma professora que contou a história da Chapeuzinho Vermelho, a outra que contou da Galinha Ruiva, que vai aparecer depois aqui para vocês, e que disse assim: nossa, isso ficava lindo se eles pudessem animar. E aí a gente junta com a professora de arte, junta com a professora de música e todo mundo acaba trabalhando junto, né? E quer dizer, então isso acaba gerando todo um trabalho, como também umas loucuras que a gente já fez de 2 turmas juntas fazerem uma única animação. Então você tem 70 alunos produzindo uma única animação. Eu achei quando eu fiz a primeira vez que eu não ia fazer de novo, e aí eu fiz uma segunda vez. É uma coisa meio louca, mas é maravilhosa no final, é uma loucura boa, né? Não é à toa que tanto professor depois de um certo tempo enlouquece. Bem, esse também é uma outra forma, quer dizer, acaba no final não tendo um formato único que vai se pensar, isso vai ser feito um trabalho de animação. Não é uma oficina específica, tá? Mas elas vão surgindo, né? Depois, então, além disso, então, vamos ver aqui o que eu tenho mais aqui na minha listinha. Então, qual a importância desse projeto, desse trabalho todo lá na escola? Primeiro, como já falaram aqui, trabalhar diversas áreas de conhecimento, habilidades e competências, né? A criança vai, dentro de uma turma, o que é muito bom em desenho, ele desenha, o que é muito bom em escrever, ele ajuda no roteiro, o que canta maravilhosamente vai cantar, mas o outro não canta bem, mas ele batuca, e todo mundo acaba descobrindo o que ele faz muito bem para participar. E o que acha que não faz nada muito bem, ele entra dentro do grupo e é ajudado pelo outro e acaba conseguindo e se surpreende, né? E o melhor ainda é que o professor se surpreende também, né? Geralmente a gente se surpreende muito, tanto com eles como com a gente. Que a gente acha que não ia conseguir fazer e a gente se surpreende quando consegue, né? Facilita, então, como a Simone falou, o trabalho colaborativo. E o que eu acho que é interessante, que não é só ensinar a criança a trabalhar em grupo. Eles colaboram entre eles, os professores entre eles, mesmo que seja uma conversa de corredor, né, Magda? Eu já fiz isso, aí chega a Jaqueline, que é de arte, mas eu já estou fazendo tal parte do cenário, a professora de música, eu já ensaiei a música. Aliás, várias das nossas animações são músicas que são de autoria das crianças, algumas são versões de outras músicas,
A professora está trabalhando Bossa Nova, então eles fazem a versão do Garota de Ipanema mais para a escola. E daí vão criando isso, né? E, além disso, o trabalho colaborativo, então, entre a gente e as crianças, que eu acho que é algo assim que é importante. Às vezes a gente pensa assim, vamos fazer trabalho em grupo, divide o grupo e eles trabalham e depois a gente assiste. O legal da animação é que a gente trabalha junto e poder levar isso também para as outras situações, né? E os resultados, então, eu acho que acaba tendo um envolvimento maior da criança na escola, como a Simone falou até no próprio vídeo. Tem também um envolvimento maior nos projetos e nas disciplinas, uma forma mais lúdica de se trabalhar, né? Uma coisa muito mais prazerosa. Claro que ler e escrever também é prazeroso, mas às vezes não é para todo mundo. Desenhar é mais para o outro, se movimentar e cantar é mais para o outro. Eu acho que a animação, ela traz a possibilidade de juntar várias formas de se expressar numa só, né? Como o vídeo também proporciona isso, a animação também. E uma maior participação dos alunos em todos os trabalhos. E no final do ano, a gente tem todo ano a mostra CIEP Animado, que entra no nosso projeto do Cineclube, em que a gente apresenta para toda a comunidade escolar as animações feitas pela escola. Então, mesmo quem não fez acaba vendo e fica encantado, porque a gente diz, olha, esse foi feito por tal e tal aluno, mas muitas vezes o aluno está na sessão lá e fala um pouco como ele fez. Os professores assistem e os pais assistem também. A gente tem uma reunião semanal dos pais na sala de leitura, sempre tem sessão de cineclube e tem uma sessão para eles. Então eles são convidados, além de que quem produz animação leva o DVD para casa. E aí esse DVD multiplica mais ainda esse trabalho, ele vai para suas casas, passa para a família, passa para a comunidade, e o projeto vai crescendo, além, é claro, da participação dos festivais e tudo mais. Eles às vezes levam um susto onde que está a animação deles, né? Foi para São Luís. Legal, teve uma vez que uma foi parar através do Mostra Geração, foi parar em Bogotá. Aí fomos no mapa procurar onde que estavam os crianças pequenos, e eles olhando assim, foi parar lá, e a gente vai ver lá? Eu falei, não, infelizmente a gente não vai, mas a animação vai, né? E eles vão saber que foram vocês que fizeram. E uma coisa que eu acho que é super importante, como a Ida falou ali no vídeo, é uma outra língua. É uma outra linguagem, e linguagem é feita para se expressar. O homem tem a linguagem porque ele se expressa com o outro. Então é mais uma forma dele se expressar e de se colocar no mundo. Então, se eu vou trabalhar leitura e escrita, por que eu não trabalho também escrevendo um conto e publicando um livro? Se eu vou trabalhar fotografia, imagem, eu posso fazer a fotografia e fazer uma exposição. Se eu trabalho a mesma coisa, eu levo vídeo para a sala de aula, um filme, por que eles também não produzem um? E se eu levo história em quadrinhos, ou a mesma coisa se eu levo animação. Então eles têm que também ser autores, né? Eles não têm só que receber o conteúdo e se preparar para esse mundo que está lá fora. Se eles não souberem se expressar e se colocar, eles não vão estar preparados para esse mundo lá fora. Então, para não falar mais nada, eu trouxe um videozinho que faz um pupurri, mais ou menos, de trabalho nosso na escola, de 2005 até o ano passado. E são 15 animações, só que eu não vou passar as 15 para ficar tranquilos. São segundinhos de cada, tá? Dá 4 minutos e pouco. E aí é bom que vocês vão ver assim, um pouco da amostra desse trabalho de música, de arte, trabalho animado feito de desenho com recorte, feito com massinha, feito com sucata, feito com origami, feito com pixelation. Quer dizer, tem várias técnicas e cada grupo usando uma para se expressar. Então podia botar o filme aí. Já começou, tá só o som de luz. Pra que esse nariz tão grande? Para te cheirar melhor.
E essa boca tão grande é para te comer. A horta tem minhocário que produz uns de minhoca. Vamos limpar o canteiro. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa, o doce balança o caminho do mar. Ando no Rio, visito o Rio, de ônibus. Ando no Rio, visito o Rio, de ônibus. Botando novinhos para mim. Vermelho, quando seus olhos passearem na beira da lagoa, e a onça curiosa ficava só espiando. Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha. Barra, manteiga, rouba bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Era uma vez uma floresta que vivia muitos bichos. Um dia o elefante estava brincando com o jacaré, urso e coati.